Eu não saí o corpo em si. Eu virei um feixe luminoso e saí pelo topo da cabeça. Mas assim, um negócio inacreditavelmente fabuloso. Não tem nem como explicar aqui pra vocês. Mudando de dimensão, transmutando, mas eu tava indo pra uma dimensão de cores, que eu não consigo nem mensurar pra vocês. Fala pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Hoje eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive ontem à noite, por volta de 9h30, 9h40, e foi a minha segunda experiência de projeção mental totalmente lúcido e totalmente consciente. E eu digo para vocês que foi uma das experiências mais marcantes e mais poderosas que eu tive, mais impactantes. Tanto que eu ia gravar o vídeo ontem de noite, tentei ligar a câmera do celular, gravei um pouquinho, mas não consegui, eu estava ainda absorto naquilo. Liguei para um amigo meu para contar, expliquei os detalhes, mas é difícil de escrever para as pessoas. É bastante difícil porque a sensação é indescritível, é intransferível, tá? Vocês vão entender melhor agora. Ontem eu botei o meu filho para dormir, o meu filho dorme comigo e com a minha esposa na mesma cama. Ele está numa idade que voltou a ter um pouquinho de medo de dormir sozinho, então já tem uns 6 meses que ele está dormindo com a gente. Por mais que até agora ele já não esteja mais com medo, ele está bem mais tranquilo. Mas como está calor aqui no Rio, e até para economizar um pouco do ar-condicionado, a gente acaba botando ele junto para dormir ali todo mundo emboladinho. Mas beleza, eu durmo no lado esquerdo da cama, meu filho no meio, minha esposa do lado direito. Então ele estava pegando no sono, ainda estava naquele processo, ainda se mexendo um pouco para o lado, para o outro. Ele está com um pouquinho de gripe, um pouco de rinite, tossindo um pouquinho, estava respirando um pouquinho mal. Normal, nada demais. E minha esposa já estava do lado direito pegando no sono também. Eu não ia dormir, eu não estava querendo me projetar. Eu simplesmente, quando eu boto ele para dormir, eu espero ele pegar no sono profundo e saio para fazer alguma coisa no computador, para escrever, para editar algum vídeo do canal, até do meu próprio trabalho, que eu sou videomaker. Enfim, enquanto ele estava ali pegando no sono de uma forma mais profunda, eu viro para o lado e muitas vezes nesse cochilo eu tenho alguma experiência de clarividência, ou até de projeção astral, ou de catalepsia projetiva. É muito comum, tá? Na verdade, eu posso dizer para vocês que 60% das vezes eu tenho alguma experiência. Já é da minha rotina. A catalepsia projetiva ou uma clarividência rápida. Ou uma saída também, tá? Beleza. Então ele começou a dormir ali, eu senti que ele estava respirando um pouquinho mal, eu estava meio atento àquilo, mas do nada eu adormeci. Então quando eu adormeci, eu comecei a sentir o meu corpo saindo, o corpo astral deslocando um pouquinho. Eu estava de lado, não estava nem de decúbito dorsal. E comecei a perceber que o corpo estava saindo e ao mesmo tempo a clarividência começou a abrir um pouco. Aí eu voltei à consciência, né, porque eu estava meio adormecido, estava mais ou menos no hipnagógico mesmo, só que não estava prestando atenção na consciência, eu estava simplesmente adormecendo. Só que eu voltei assim e comecei a prestar atenção, abrir os olhos, aí a clarividência começou a abrir e eu comecei a ver umas formas no meu quarto. Uma luz meio azulada, meio índigo, não era azul celeste, era um azul mais para o índigo e um violeta, e começou a formar alguns rostos. Eu comecei a ver, um se aproximou de mim, só que a clarividência ainda estava construindo ali. Eu estava vendo de uma forma transparente, mas eu conseguia ver as linhas coloridas formando um rosto, e isso é muito comum, já estou acostumado. Só que eu comecei a sentir uma energia bem diferente, uma coisa assim, muito mais sutil do que eu costumo perceber. Só que a diferença, eu comecei a perceber que esse rosto não era exatamente um rosto humano. Era um humanoide, uma coisa um pouco diferente, mas eu não conseguia identificar o que era. Mas era uma energia muito tranquila, muito boa. Eu fiquei relaxado vendo aquelas energias correndo pelo quarto, formando aquele rosto principal, e tinha outras coisas ali atrás. Aí nisso, quando eu estava percebendo, eu perdi um pouquinho da atenção do meu corpo astral, eu desloquei mais um pouco. Eu acho que eu não saí nem todo, eu estava na horizontal, né? Então eu desloquei basicamente 80%, digamos assim, do corpo astral. Só que na hora que eu desloquei, eu voltei, quando esse final do deslocamento, eu percebi que estava saindo por completo, falei, vou sair. Aí meu filho estava respirando um pouquinho mal, eu falei, não vou sair agora, ainda tem que acordar, tem que escrever. Comecei a ficar cheio de coisa na cabeça, eu falei, não, olha, será que ele está respirando bem? Tem que pegar algum remedinho, alguma coisa? Fiquei com isso na cabeça. E antes de eu dormir, eu sempre abraço, dou um monte de beijinho, fiquei meio contemplando ele, pensando como é que é uma coisa assim celestial tomar conta de uma criança, né?
e ser o responsável por passar valores, princípios, tudo mais. Enfim, fiquei conjecturando ali um pouquinho. Mas então quando eu comecei a deslocar, e na hora que eu estava meio que saindo para a projeção astral completa, eu meio que mentalmente fiquei atrelado ainda à ideia dele estar precisando de algum remédio, nem remédio, de algum soro para melhorar a respiração dele, e acabei voltando. Eu falei, não, quando eu voltei, tipo, normalmente quando a minha clarividência vai abrindo é assim, eu vou vendo as cores do ambiente, vou vendo as camadas da minha aura, só que dessa vez, além disso, deu um flash que saiu do meu frontal, e eu não sei nem exatamente se foi do frontal ou do coronário, mas eu sei que deu um flash de luz branca no quarto todo. Pá! Quando eu falei, que é isso? Que é isso, meu irmão? Que negócio é esse? Tipo, uma experiência um pouco diferente do que eu estou acostumado. Aí eu olhei e daqui a pouco, pá, 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 pá. Várias explosões de luz, como se fossem flashes de máquina fotográfica, mas ele saía do meu frontal e do meu coronário. Eu nem sei dizer exatamente se era do frontal e do coronário ao mesmo tempo, ou se era de um, mas eu sei que era uma coisa muito diferente do meu habitual. E quando deu um primeiro, segundo, terceiro, meu corpo astral começou a sair de novo. Nisso que começou a sair, só de falar, a energia já está correndo aqui. Porque eu nunca tinha passado por isso. Foi uma experiência assim, totalmente única, totalmente nova, e a percepção, a sensação é avassaladora, num bom sentido da coisa. Então comecei a deslocar no astral, eu falei, eu vou sair. Ah, então deixa, depois eu boto o soro no nariz dele. Comecei a me desprender. Só que quando eu comecei a me desprender, do nada deu outra explosão de luz saindo, dessa vez eu senti mais vigorosamente do meu frontal, só que não foi só um flash, saiu um feixe de luz, mas um feixe assim. Normalmente quando eu vejo feixe de luz é mais ou menos assim, né? São filamentos luminosos. Esse não, era um bloco, imagina sei lá, um negócio de teletransporte desses filmes de Star Trek. Era um bloco assim, da largura do meu corpo. Pá! Tipo o raio do Ciclope do X-Men, só que em vez de vermelho, todo branco. Pá! Aí depois, o que é isso? Aí daqui a pouco, aí eu não sei nem explicar para vocês. Não sei nem explicar. Mas a sensação não, o que aconteceu foi o seguinte. Ao invés de eu sair, pô, tô falando, já tá sinistro aqui a energia. Em vez de eu sair como um todo, já tinha saído do astral, eu me concentrei energeticamente no meu chakra coronário, não foi nem no coronário, foi pegando desde o frontal até toda essa carapaça aqui, foi uma junção do Agnya Chakra com o Sahasrara, pelo menos eu percebo dessa forma. E de repente, assim, eu não sei nem como me expressar, esse feixe que saiu pelo meu coisa, ele subiu pela minha cabeça, na verdade eu não saí o corpo em si, eu virei um feixe luminoso e saí pelo topo da cabeça, mas assim, um negócio inacreditavelmente fabuloso, não tem nem como explicar aqui para vocês. Eu fiquei em êxtase a noite toda pensando, e depois quando eu dormi eu não lembro de nada, apaguei. Mas é como se fosse um feixe luminoso dessa grossura assim, eu subi pelo topo da minha cabeça, jorrando, eu virei o próprio feixe, só que ao mesmo tempo quando o feixe começou a subir, eu não via mais o teto do quarto, o quarto começou a apagar, como se estivesse entrando em umas outras camadas, mas começou a aparecer um monte de cor, um monte de espaço, um monte de... Cara, uma loucura total. Total, eu não consigo nem falar direito. Então, na medida que eu fui saindo, eu fui virando, eu era o feixe de luz, eu era essa energia luminosa totalmente branca, jorrando. Só que quando eu subi a mais ou menos alguns metros de altura, como se já só que assim, eu não consigo explicar para vocês, eu não estava um bloco energético no teto, nem aqui, eu era da minha cabeça até, eu era tudo, jorrando. E nessa hora, quando eu estava jorrando para o alto, a minha consciência começou a subir mais, aí eu comecei a me encapsular mais, eu senti que eu não era mais o feixe em si, quando eu comecei a me encapsular e subindo, só que na medida que eu atravessava o teto, eu não vi o vizinho nem nada, é como se eu estivesse mudando de dimensão, transmutando, mas eu estava indo para uma dimensão de cores, que eu não consigo nem mensurar para vocês. E então, nesse momento, quando eu comecei a me afastar mais, né, eu era esse feixe de luz inteiro, mas eu comecei de alguma forma a me concentrar mais num ponto específico, não necessariamente como as pessoas falam na projeção mental, não estava virando uma esfera, mas eu estava me concentrando energeticamente mais num ponto. Quando isso começou a acontecer, eu comecei a mudar essa frequência, eu escutei o meu filho respirando um pouco, eu pensei assim, cara, ele ainda está respirando um pouquinho mal, será que ele precisa de algum soro? Eu me prendi a ele, só que eu estava em projeção, eu tinha consciência que eu não ia morrer.
Mas naquela hora eu pensei assim, pô, não posso partir agora, não posso deixar eles assim, não posso deixar o meu filho, eu tenho que voltar. Só que eu não estava morrendo. Eu entendo o que foi isso, porque pela primeira vez, eu participei do processo consciente de desprendimento do corpo astral, que ainda é um corpo de forma. Então, pela primeira vez, pela segunda vez, na verdade, mas essa foi muito mais intensa, eu me transformei nesse bloco de luz subindo, e a impressão que eu tinha, como eu não tinha nem mais o corpo astral, é que eu estava, de fato, partindo para outros planos de consciência. E aí, quando eu olhei lá no fundo, ele quietinho, dormindo, eu falei, pô, não posso deixar ele aqui agora nesse planeta, eu não posso deixar ele aqui agora ainda nessa confusão, nesse planeta. E ele tá com o nariz entupido, tá respirando mal na minha cabeça, eu falei, eu tenho que voltar. Aí eu, num átimo de segundo, quando eu vi, eu já voltei muito rápido pro corpo, encaixei, e quando eu voltei, eu não tive nem a catalepsia, eu simplesmente encaixei e voltei pela cabeça, isso que é surreal. Eu saí pela cabeça e voltei pela cabeça. E quando eu encaixei, de uma forma geral, pela cabeça e no corpo como um todo, voltando a mexer, foi muito rápido, eu não tive catalepsia de novo. Igual da outra vez, quando eu tive a primeira projeção mental. Só que essa foi muito mais intensa e eu participei dessa saída, coisa que da outra vez eu não tinha participado. Na outra vez eu fui tracionado para um outro local específico, eu tive umas experiências muito fortes. Fala, pessoal, estou voltando agora porque o cartão do meu celular encheu e eu tive que parar para poder começar a gravar de novo, tá? Então, voltando ao relato, eu estava contando que na outra projeção mental que eu tive, eu estava completamente lúcido, mas eu não acompanhei essa saída. Eu já fui tracionado, eu já despertei fora do meu corpo físico, fora do astral, mas nem percebi a diferença entre o astral e o físico, e eu simplesmente fui tracionado para uma outra dimensão, para um local que me lembra muito o elemento Akasha, porque era um vazio sublime, e vou explicar melhor no outro vídeo, e tive algumas experiências de enxergar algumas, digamos assim, vidas passadas, mas eu conto isso com detalhe depois. Mas essa experiência de ontem foi muito mais intensa, no sentido de perceber que eu não era o corpo físico, nem o corpo astral, que eu não tinha forma, tá? E até por isso eu acabei retornando, porque a sensação que eu tinha quando eu comecei a pensar muito sobre a saída, meu filho ali embaixo, dormindo, com o narizinho entupido, minha esposa também ali do lado, mas eu foquei muito no meu filho porque ele estava respirando mal, entupido, uma coisa boba e simples, mas ao mesmo tempo eu não queria deixar ele naquela situação e eu comecei a pensar, não posso partir, não posso deixar eles assim, eu tenho que voltar, e eu voltei. Então quando eu encaixei, eu continuei como sempre, isso acontece comigo, encaixei no corpo físico, olhei para o quarto em torno, continuei vendo uma luz violeta, uma luz índigo, aí nessa hora apareceu também um azul celeste, foi misturando um pouco, mas eu estava tão em êxtase que eu nem estava percebendo mais luz nenhuma, nem ninguém. Eu sentei e fiquei ali parado, né, meu filho dormindo, minha esposa também, fiquei atônito pensando, que é isso, meu irmão? Eu virei um feixe de luz. Eu não tinha forma, não tinha nada, é indescritível, não dá para passar para vocês, não dá. Tá? Espero que vocês passem por isso ainda na vida de vocês, ou então tenham uma experiência parecida, porque por mais que a experiência de projeção astral seja totalmente libertadora, essa de mental, ela te liberta além do corpo físico, ela te liberta de qualquer forma. Foi isso que passou na minha cabeça, e foi por isso que eu até tive um pouco de medo, porque talvez eu ainda não esteja tão preparado para ter essas projeções mentais, por mais que eu queira. Eu não estou preparado no sentido que eu não queira, se puder, e acredito, para fechar, que alguém patrocinou isso, que alguém me facilitou. Porque além do meu mentor espiritual, tinham outras consciências extrafísicas ali, de uma natureza ainda mais sutil, diria até cósmica. E eles certamente estavam numa comunhão, numa parceria muito grande com o meu mentor, com os meus amparadores, porque o ambiente estava muito harmonioso. Com certeza essa experiência não partiu somente da minha individualidade, das minhas próprias capacidades. Alguém me ajudou. Então é isso, acho que eu já falei tudo que eu tinha para contar. Isso aconteceu ontem, eu queria gravar o mais rápido possível para não perder essa energia, para não perder essa vibração. Espero que seja útil para vocês. E desde já o meu muito obrigado por vocês assistirem o vídeo. E como eu sempre digo, Namastê.